Boa tarde, gente. Meu nome é Isadora, sou jornalista do Jornal de GGN. Hoje a gente está aqui para falar de um caso, né, estarrecedor, de uma menina, de uma jovem de 22 anos que foi estuprada porque foi abandonada por um motorista de aplicativo, né? E antes de ser abandonada pelo motorista de aplicativo na porta da casa, na rua, ela tinha já sido abandonada pelo amigo, né, que estava com ela e colocou ela desacordada dentro do Uber, e depois o irmão não atendeu, aí o motorista encontrou um homem na rua para tirar ela do carro, enfim, uma sucessão aí de ajudas masculinas aí para, né, mais uma vez colocar uma mulher em situação de risco. E hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Serrano, ela é advogada, mestre em Direito pela PUC São Paulo, e ela já atendeu mais de 700 vítimas de violência decorrência do gênero, que é basicamente, né, mulheres que são vítimas por serem mulheres. Boa tarde, Mari. Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigada por me receberem aqui para falar desse caso. Ele é muito estarrecedor, eu fiquei muito simbolicamente tocada nesse tipo de crime. Ele também é simbólico, ele atinge a vítima, óbvio, né? A mais atingida, mas ele simbolicamente atinge a todas as mulheres. Então, queria saudar esse espaço aqui para falar de um assunto tão importante e destrinchar aí os pormenores do que aconteceu e de tudo mais que vocês quiserem saber. Sim, obrigada, viu, Mari, por tirar um tempinho para falar com a gente. Eu queria começar te perguntando pela questão da responsabilização da empresa, né? Como é que é? A 99, ela pode ser responsabilizada e processada pelo estupro? Existe alguma responsabilidade solidária nesse caso? E se sim, como que a vítima deve proceder nesse caso, né? Olha, a primeira coisa sobre a questão de procedimento da vítima, eu entendo a sua pergunta, é uma dúvida assim, depois do que aconteceu, o que, que a vítima pode fazer, né? Mas acho que, acima de tudo, é a gente pensar no antes, o que, que deveria ter sido feito antes. Então, você trouxe aqui, Isa, muito a questão das pessoas que deixaram de cumprir com um certo dever ético, ainda que isso não seja criminalizável, vamos dizer assim, quais condutas éticas do amigo, do irmão, né, que são importantes aí para a gente refletir enquanto sociedade e melhorar, vamos dizer assim, né? E eu acho que, nesse caso da plataforma, quando a gente fala da responsabilização, no caso específico é a 99, mas poderia ser qualquer empresa de transporte por aplicativo, né? Quais são os pilares que trazem ali a responsabilização dessa empresa. Então, até o momento, a 99, ela deu uma resposta do tipo, suspendemos preliminarmente o acusado até que a polícia e, enfim, as autoridades terminem com as investigações e estamos aqui à disposição da justiça. Isso não é o suficiente. Está muito longe de ser o suficiente. É uma conduta passiva, é uma conduta que tira, vamos dizer assim, no português, claro, tirou deles da reta, entendeu? A questão é a seguinte: enquanto as empresas que prestam serviços por meio de plataforma, como é o caso do transporte, das entregas, né, de refeição ou entrega de coisa por aplicativo, quando as empresas elas podem se utilizar dessa forma de prestação de serviço, que é a plataformização, como a gente chama, elas sempre vão ter o argumento de dizer somos apenas uma mera conectora entre alguém que quer um serviço e alguém que o presta. E isso coloca entraves no momento da cobrança de posturas pela empresa. Então, vamos falar aqui de um exemplo de teleatendimento. Quando você liga para reclamar aí da sua internet num teleatendimento, você vai reclamar da provedora. Tudo que a pessoa falar, enquanto representante da empresa nesse teleatendimento, é responsabilidade da empresa. E esse vínculo, é claro, é colocado pela lei. Né? Quem fala em nome da empresa é um procurador da empresa. Quando a gente fala, no entanto, dessas empresas que usam da plataformização dos serviços, né? Já foi chamada de uberização, hoje em dia é chamada de plataformização, porque é mais do que só a Uber, se tornou um fenômeno, né? Quando as empresas usam essa forma de contratar, que é a plataformização dos serviços, elas sempre vão ter a desculpa esfarrapada de que o motorista agiu, mas eu só conecto motorista e passageiro, eu não sou aqui responsável pelo que ele faz. Então, é muito importante colocar o debate no lugar correto, que, além de ser um debate feminista, que não deixa de ser um debate feminista, ele também tem que ser um debate que olha para a precarização das relações de trabalho. Por que este motorista estava pensando em
esperar no máximo 15 minutos, que foi o que ele esperou, com a mulher sentada na frente da casa dela. Vocês desculpem meu gato aqui, tá, gente? Gravar de casa tem essas coisas, a gente sabe. Sim, é tranquilo. Mas, enfim, por que a empresa não dá uma segurança para o motorista nesses casos? Né? Então, o vínculo de emprego, o registro formal, a relação formal, além dela fornecer subsídios para que a empresa exija do seu empregado, porque existe penalidade de justa causa, existe uma série de questões aí que podem ser feitas, ela também dá subsídios para este empregado ter para onde correr numa situação como essa. Porque eu duvido que o empregado CLT teria deixado, tentado fazer um contato por apenas 15 minutos, como foi o caso. Colocaria ali a integridade física de uma pessoa em troca de 15 minutos. 15 minutos é resultado da precarização do trabalho, de uma pessoa precisar enfiar uma corrida depois da outra, senão ela não vai fazer o mês. Então, quando a gente alia essas coisas, aqui a gente abre para um debate mais profundo. Agora, isso não significa trazer esse debate para o campo mais profundo, para problematizar as relações de trabalho que a gente tem na nossa sociedade, como elas são frágeis, né? Isso não significa não olhar também para o indivíduo e pensar na conduta dele. Dentro dos regulamentos das plataformas, é colocado que numa situação como essa, os motoristas eles têm ali um termo de serviços e tudo mais, então eles têm uma orientação de acionar autoridades competentes. Agora, sim, quando a gente fala de uma relação menos precária, você coloca a pessoa para ter uma aula ali. Termo de serviço não é aquela coisa que todo mundo aperta uma caixinha, fala eu li, concordo e ninguém lê? Então, acho que é importante também lembrar que formas mais seguras de relação de contratação trazem mais segurança também para os usuários. Nós, enquanto consumidores desse serviço, passamos a ter quem cobrar, passamos a ter uma multinacional para poder cobrar no mundo inteiro pelo que aconteceu, onde a multinacional tem a sede, mas enfim, né? A gente passa a ter mais ferramentas de cobrança dessa empresa. A gente fragiliza o argumento de que são meros conectores entre quem quer prestar um serviço e quem quer fazer. A gente traz responsabilidade. Qual que é a verificação dos antecedentes da pessoa que está dentro da plataforma? Qual que é a orientação que a plataforma dá, entendeu? Para situações como essa. Por que não chamou a polícia, não deixou num hospital público, não procurou a delegacia mais próxima para deixar ali, pelo menos, em segurança das autoridades? Se a gente pode ou não confiar nas autoridades, é um outro debate, mas pelo menos a gente saberia que o ser humano ali está orientado para fazer o que o Estado dá de subsídio para ele, né? E então, eu acho que a gente é algo, pelo menos, de diferente que eu tento trazer de contribuição nesse debate, é que eu não estou vendo as pessoas debaterem sobre o problema também da plataformização do trabalho, para além de ser um problema de dignidade de mulheres, para além de ser um problema de uma violência simbólica que pega a nós todas, para além de ser um abandono aí coletivo de 5 ou 4 homens sobre essa mesma mulher, quais são as condições que as estruturas fornecem para as pessoas tomarem alguma postura também, né? Acho que é o que eu mais posso acrescentar nesse debate, para além de coisas que as outras pessoas também já estão dizendo e que a gente pode abordar aqui também, né? Sim. Mas aí, no caso, por exemplo, já tentando ali passar para uma parte que a gente poderia estar falando de um processo, assim, né, em relação à questão da vítima. O que você acha que ela poderia estar fazendo, assim? Ela tem algum respaldo? Algo que aconteceu nesse caso, que o diferencia de muitos casos de estupro, é que ele tem um conjunto probatório imenso, né? A gente tem ali o vídeo do motorista deixando ela no poste, a gente tem ali o vídeo do estuprador colocando ela no ombro, levando ela para o campo. Ela foi encontrada pela polícia desacordada ainda, em uma posição de uma forma que sugerisse isso, e os exames médicos atestam que aconteceu o estupro. Então, por que eu estou colocando tudo isso? Porque é difícil, na maioria dos casos de estupro, o primeiro ponto sobre eles é que eles acontecem dentro de casa, por uma pessoa conhecida da vítima, né? Esse tipo de estupro que a gente chama de estupro de oportunidade, que é um desconhecido da vítima que vê uma oportunidade de fazer isso e se aproveita dessa oportunidade, é algo mais raro de acontecer em termos estatísticos. Embora a sociedade coloque a crença na gente de que o estupro acontece quando a gente está andando à noite sozinha na rua, a maioria das vezes ele acontece dentro da nossa casa.
Então, isso é estatístico mesmo, não é opinião minha, tá, gente? Então, quando a gente coloca esse caso especificamente, né, aqui voltando para a sua pergunta, ele tem muitos elementos probatórios. Então, esta vítima, ela já está com um processo criminal que já ocasionou, neste momento, que o autor já foi identificado, ele teve prisão em flagrante, que foi convertida numa prisão preventiva, né? E então, em termos criminais, isso já está encaminhado, né? Em outros casos, o que eu mais recomendo para as mulheres é vão para uma delegacia e vão buscar fazer exame de corpo de delito o mais rápido possível e, infelizmente, por mais que doa dizer isso, não tomem banho. Uma mulher que sofreu uma violência sexual, a primeira coisa que ela quer fazer é tomar banho para tirar as marcas daquilo que aconteceu dela. Só que essas marcas são elementos probatórios muito importantes. Então, quando eu estava dizendo aqui das provas, que nesse caso específico elas são bem explícitas e bem contundentes, eu ressalto aqui a questão, porque na maioria dos casos não é assim, e na maioria dos casos a mulher quer se limpar e quer se livrar daquilo imediatamente. Só que aquelas roupas, o corpo dela naquele momento pode ter material genético que é capaz de trazer a identificação do agressor, pode conter marcas da agressão que individualizem a pessoa, né, e que comprovem o crime. Então, a primeira coisa que eu falaria para todas as mulheres é isso. Em termos cíveis, aí que você me pergunta sobre a responsabilização da empresa, né, que aí já não é criminal, a empresa não cometeu um crime, quem cometeu um crime também não foi o motorista, foi o estuprador, né? As outras pessoas que estão nessa cadeia, elas podem ter cometido ilícitos cíveis, né? Questões que prejudicaram ali e que contribuíram, né, de certa forma, para essa situação, ainda que por uma omissão. A empresa, ao meu ver, ela pode ser responsabilizada, sim, pelo motorista, né, pelas atuações do motorista, porque a gente, inclusive, chama essas empresas com base numa suposta segurança. Não é isso que eles falam até nas propagandas para gente? Ah, você bebeu? Não dirija, pede um Uber, pede um 99, pede um táxi. Antes de ter plataformização do trabalho, era até comum propagandas do governo, né? Bebeu, pede um táxi. Lembra? Eu lembro que uns anos atrás isso passava na Globo, em todas as emissoras, né? Então, se essa é a conduta que é esperada da gente, se isso é colocado, inclusive, como uma propaganda e como uma divulgação da utilidade do serviço, é lógico que a empresa pode ser responsabilizada. E aqui, acredito que a responsabilização do motorista, enquanto eu defendo, né, que um funcionário e um representante da empresa, seria mais fácil defender isso se a gente regulamentasse o trabalho plataformizado, tá, gente? Por isso que eu disse que não é uma luta tão objetiva ali, só de questão de gênero. Tem questões de trabalho também ali no meio. Mas, enfim, ele enquanto um representante da empresa, ele enquanto uma pessoa que foi escolhida para a empresa para colocar ali, e o argumento mais sólido disso tudo é quais orientações que a empresa passa para fazer a esse respeito, como que ela fiscaliza se as pessoas cumprem essas orientações, né? Então, como que isso é passado, né, para os funcionários? É a mesma coisa que a gente falar que alguém sofreu uma transfobia. Eu peguei muitos casos recentemente de transfobia em aplicativo de transporte. E o judiciário já condena os aplicativos. Eu já tive vitória em 2 ou 3 casos semelhantes de transfobia. O motorista deixou de pegar a pessoa porque era uma pessoa trans, ou, enfim, tratou de forma equivocada, embora o cadastro estivesse correto, né? E nesses casos, a plataforma ela já é responsável. Então, as violências que são praticadas por ações ou omissões dos motoristas, elas geram, sim, responsabilidade para a plataforma. Mas é um caminho que seria mais curto se o trabalho em plataforma tivesse uma regulamentação. Uhum. Não, faz todo sentido. E é muito horrível ter que ouvir, assim, você vai dizer para as mulheres não tomarem banho, né? A gente chega num ponto, assim, de... É absurdo. É um absurdo mesmo. Tem que pensar que as mulheres passam por isso, gente. Deixa eu tentar dar continuidade aqui. Sobre a questão da culpabilização da vítima, né? Tava bêbada, tava sozinha. Como que você encara esses argumentos, assim, ainda hoje, né? Mais ou menos em 2019, eu dei um nome para esse fenômeno, mas ele já existe muito antes de mim. As advogadas feministas como eu tratam isso há muito tempo, muito antes de 2019. Eu só dei um nome para facilitar aqui a discussão, né? Eu chamo de narrativa de desqualificação.
A narrativa de desqualificação consiste em usar elementos que são irrelevantes ao crime que aconteceu ou à situação de violência que aconteceu com uma mulher para tentar desqualificar a posição de vítima dela, colocando ou uma parcela ou uma integralidade de responsabilidade dela na situação que a vitimou. Então, por exemplo, são sempre argumentos que vão para uma retórica sobre se essa mulher preenche um perfil de santa, sabe, bela recatada do lar. Então, sempre vão tentar achar algum argumento que fale que essa mulher não é santa, para dizer que, portanto, ela não merece justiça, né? E aí eu escrevi sobre isso mais formalmente mesmo, num artigo que eu escrevi para a Carta Capital, mais ou menos na época da grande divulgação do crime que aconteceu com a Mari Ferrer, né? Da audiência dela, em que ela foi desrespeitada. Que, independentemente do julgamento do caso ou não, a gente teve cenas ali da audiência dela, do advogado do acusado, mostrando fotos dela de Instagram, em que ela estava sensual ou bonita, ou mostrando partes do corpo e dizendo, isso aqui, esta mulher não é uma vítima de estupro. As fotos que não têm absolutamente nada a ver, que não foram nem do dia do acontecido, que não tem relação, não são no local dos fatos, não, às vezes você pega uma foto do local dos fatos e fala, olha, você pode ver pela configuração que não teria como ela ter entrado. Não é esse argumento que é usado. Não é um argumento de é impossível espacialmente que tenha acontecido, ou qualquer coisa assim, aí você teria um fundamento para usar uma foto dela, né? Não, ali estão falando a mesma narrativa que usam e que estão usando, inclusive, contra esta nova vítima agora, né? Que usaram até mesmo muitos anos atrás, no caso do Joca Street, né? Do Doc Street, da Angela Diniz, por exemplo. Coisas antigas, assim, coisas mais de 40 anos atrás, e são argumentos válidos até hoje, né? Exatamente. Então, é o argumento de a saia curta, o álcool, ser qualquer elemento simbólico que vá tirar a cara de santa daquela mulher é batata. É exatamente isso. Porque a sociedade, ela dá duas opções para a gente. Ou você vai ser uma pessoa puritana, uma santa, ou você vai ser uma pessoa escrachada pela sociedade, a prostituta, né? A visão do mal e do errado. Isso não é à toa, porque essa forma de nos admoestar ao lar, de nos colocar nessa posição de bela recatada e do lar e de santa, que estava aqui desse ladinho, ela só vai ser aderida pela sociedade se a outra opção for pior. E a outra opção é ser 100% destituída de direitos. Porque uma prostituta de verdade, quando ela é estuprada em trabalho e isso acontece, ela não tem nem como ir para a delegacia. Ela é um ser humano destituído de todos os direitos que ela tem. Então, a única forma de aderir a esse modelo aqui, que é péssimo para a gente, é garantir que isso aqui é pior. Então, essa narrativa, ela acaba com as nossas chances de defesa. Ela fala, isso aí, essa pessoa, essa coisa desumanizada, né? Porque aí tira a nossa característica humana, a gente vira um objeto que merece. Né? Aqui, entre muitas aspas, não sou eu, estou falando do argumento social, pelo amor de Deus, mas a gente é colocado no lugar desse objeto que merece o que aconteceu e que, de certa forma, provocou isso. Sim. E foi até interessante você comentar sobre o caso da Mari Ferrer, né? Porque eu ia até te perguntar sobre isso também, que foi a questão da maneira que ela foi descredibilizada e, né, rechaçada durante a audiência, né? Inclusive pelo juiz também, né? Eu queria saber, assim, se você acha que isso pode se repetir, por exemplo, agora. Nesse caso especificamente, eu vou trazer algumas dificuldades disso se repetir. Eu não acho que, eu não posso estar enganada, mas até onde me consta, esse agressor, ele é um anônimo, no sentido de, sabe quando a gente aparece atrás e fala, os populares ali? Então, ele é uma pessoa como eu na sociedade, como nós, né? Não é uma celebridade, não é uma pessoa milionária, não é... A gente sabe que a maioria das pessoas do ser humano médio, vamos dizer assim, que é o termo que o direito usa, né? São pessoas que não vão acessar estratégias de defesa super...
técnicas invasivas ou detalhadas, né? Isso é até um problema quando a gente olha para o outro lado disso, do excesso de criminalização de uma população pobre, de uma população periférica, uma população negra, né? A gente sabe que o processo criminal, quando uma pessoa tem acesso a certas defesas, ele tem um deslinde, quando não tem, tem outro deslinde. E também, nesse caso, existem muitas provas mesmo do que aconteceu. No caso da Mari Ferrer, também não tem. Então, por esses dois elementos, eu chutaria que não seria o caso disso acontecer. Claro que a gente não tem como saber, né? Sempre pode acontecer. Agora, isso que aconteceu com a Mari Ferrer, que eu acho que é o mais interessante aí dentro da sua pergunta, eu acho que só tomou o tamanho que tomou porque foi um momento de pandemia em que tudo estava sendo filmado, porque estava sendo feito online. Então, a gente conseguiu trazer à tona algo que acontece faz muito tempo, porque a gente que trabalha com isso faz tempo, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. As pessoas que decidem advogar com isso acabam se tornando extensão de certas coisas que acontecem com as vítimas, porque os caras não atacam só a vítima. É claro que entre o que aconteceu com a vítima e o que pode acontecer comigo enquanto advogada dela, a minha dor é a menor, né? Mas se você for olhar por esse aspecto, eu também estou trabalhando ali e sou atacada e diminuída por estar ali na posição de defesa de uma vítima. Certa vez, uma cliente minha fez um relato para um canal conhecido aí de notícias online, e nesse relato ela contou de forma atécnica o que aconteceu, porque ela é vítima do que aconteceu, ela não é advogada sou eu. Aí, você acredita que eu recebi, o cara descobriu meu WhatsApp, um advogado, e eu comecei a receber críticas não solicitadas ao processo, porque ele achou que ela estava falando tecnicamente quando ela não estava, e ele nem leu o processo. Então, assim, olha as coisas que acontecem, olha a folga desse homem. Então, olha as coisas que acontecem da gente por ser advogada de vítimas, né? Aí você avalia o que acontece com elas nas audiências, né? Então, isso é uma coisa que a gente já sabe faz muito tempo. Esse caso só escancarou porque foi filmado. E vou te dizer mais, tem muito juiz hoje, é uma coisa que eu discuto em alguns grupos que eu faço parte, hoje tem muito juiz e juíza proibindo, falando, é proibido gravar isso aqui, é proibido gravar áudio, gravar vídeo, quer dizer, é quase como me dê um salvo-conduto para ser assediador com tranquilidade, né? Ou para passar pano para perguntas indecentes, indiscretas, com tranquilidade. Eu tenho visto isso, já aconteceu. Não autorizo gravar, se tiver gravação disso aqui, vou em cima de repercussão criminal, quer dizer, usando ali a força que o nome judiciário traz, para coibir que as pessoas que participaram daquilo tenham provas do que aconteceu ali. Sim. Vamos torcer, então, né, para não ser da mesma forma que foi aquele caso, porque aquilo ali foi um tapa na cara da gente, né? Pelo amor de Deus. E eu queria aproveitar também para te fazer uma pergunta em relação ao protocolo não é não, né? Que a gente conversou antecipadamente a respeito disso. Eu, assim, lendo aquilo lá, para mim fica muito evidente o quanto que no Brasil, o quanto que o país é extremamente perigoso para a mulher, né? Que a gente tem que estar o tempo inteiro procurando forma de prevenir, forma de prevenção, de um jeito, de um lado do lado do outro tem que estar o tempo todo criando essas brechas para as mulheres poderem se proteger, né? Porque a gente acaba que, querendo ou não, a gente acaba ficando uma pela outra mesmo, né? E aí eu queria saber, assim, você acha que esse protocolo, ele realmente pode ajudar a prevenir, a proteger as mulheres nas ruas, assim? O que você pensa sobre esse protocolo, doutora Maria? Para quem não sabe, gente, esse protocolo foi aprovado na Câmara no dia 1º de agosto agora, terça-feira, e ele tem o objetivo de prevenir aí constrangimentos e violências contra a mulher em lugares que servem álcool. Então, barzinho, balada, casa noturna, boate, lugar de espetáculo musical, casa de show, esse tipo de coisa. E aí, assim, claro, lugares de culto e lugares religiosos estariam fora disso, né? Porque aí a utilização de álcool teria esse objetivo religioso, né? Diferente. Mas esse texto, né, desse protocolo, desse projeto de lei que foi aprovado recentemente, ele coloca que tem que ter pelo menos uma pessoa ali qualificada para atender mulheres quando elas estiverem ali embriagadas ou sofrendo algum tipo de constrangimento por homens ou com perigo de, né? E
sim, isso para mim soa como temos um país desgraçado que a gente não consegue tomar uma cerveja num bar, né, com paz e tranquilidade, sendo que isso é algo que nunca passa pela cabeça de nenhum homem nessa sociedade, entendeu? Exceto homens trans, né? Mas assim, falando normativamente de pessoas cis, isso não passa na cabeça de homens, né? Então, uh, agora, o que eu acho disso? Eu acho bom, porque se as pessoas não estão hoje com a capacidade de entender que todo mundo é responsável pela segurança de todas as mulheres da nossa sociedade, então que a gente coloque isso nas leis, coloque isso nas casas noturnas, que a gente coloque isso nos lugares, né? A ideia desse protocolo, ela não é original. Agora, eu não vou lembrar exatamente de qual país que ele foi copiado, mas é de uma legislação de algum país da Europa, que eu não me lembro qual. Mas o ponto é, em vários lugares isso é um problema, né? No mundo isso é um problema. O mundo entre aspas, insalubre aí para as mulheres, né? Viver tá difícil. Então, a gente tenta utilizar aí do poder judiciário, do poder legislativo, para trazer um pouco de segurança, né? É, ao mesmo tempo, sim, dolorido, tal qual é dolorido pensar, não tome banho se você sofreu uma violência sexual, né? Mas são questões que a gente tenta fazer para sobreviver, porque, como você disse, somos nós por nós, né? Então, um outro exemplo disso, por exemplo, no estado de São Paulo, tem uma lei estadual que fala que barzinhos, casas noturnas e tal, eles têm que afixar uma informação dizendo que se a mulher se sentir em risco, ou estiver sendo vítima de alguma violência que não tenha nada a ver com o bar, tipo aqueles casos que a gente vê, né, os vídeos e filmes e tal, da mulher que está sofrendo uma violência, está em cárcere com o cara, e aí ela faz algum sinal e avisa, e as pessoas entendem. Em muitos bares, não sei se você já chegou a ver isso, placa no banheiro dizendo peça o drink, bibibi, que o garçom já vai saber que é para chamar as autoridades, né? Esse tipo de oferta de ajuda em placa, ele se tornou lei no estado de São Paulo, né? E é isso, me parece óbvio, né? Deveria ser bom senso, vamos dizer assim, olá, moço, estou sofrendo aqui, me ajuda. As pessoas deveriam ajudar, ou se não, estou apagada, obviamente, sem condições de consentir, as pessoas deveriam ajudar. Mas, como o óbvio, como a gente vê neste caso, né? Ele precisa ser dito, ele precisa ser colocado, porque senão as pessoas elas vão reproduzir ali o que elas foram ensinadas, que a 100% à disposição, né? Olhar para os nossos corpos como se eles estivessem 100% à disposição, acaba sendo importante colocar isso. Então, é aquela coisa, que nem o vagão rosa do Rio de Janeiro. É super salutar, porque mulheres se sentem mais seguras de não sofrer importunação sexual dentro do metrô no Rio de Janeiro, dentro daquele vagão. Agora, ao mesmo tempo, também vira um elemento de culpabilização, né? Porque aí, se ela sofre em outro vagão, vai falar, por que você não estava no vagão rosa? Precisar de um vagão rosa é uma coisa muito doida, né? Mas, enfim, é visto como algo positivo. Eu nunca morei no Rio de Janeiro, eu nunca presenciei o resultado pessoalmente sobre isso, mas as mulheres com quem eu conversei sobre, elas veem como algo muito positivo, porque é um alívio, de certa forma, né? Sim. É um descansinho. É mais por um alívio do que por qualquer coisa, né? Independente de ser uma situação que você fala, meu Deus, que absurdo a gente não poder andar na rua em paz, ao mesmo tempo você fala, nossa, que bom, eu vou entrar ali no vagão e eu tenho certeza que não vai acontecer nada de ruim, né? Pelo menos no momento que eu tô ali dentro daquele quadradinho. E, Mari, eu queria, assim, a gente já vai finalizar aqui agora, eu queria deixar o microfone aberto para você fazer alguma palavra, falar alguma coisa que você acha importante para a gente poder finalizar. Eu acho, ultimamente tenho refletido muito sobre isso, Isa, que assim, a gente precisa começar a entender, aqui puxando um pouco a sardinha, né, para minha profissão, mas é também sobre o que eu posso falar, né? Mas a gente precisa entender que a advocacia, com foco em gênero, tal qual a advocacia com foco em raça, tal qual a advocacia com foco em pessoas com deficiência, enfim, a advocacia antidiscriminatória, a advocacia que olha para os grupos vulneráveis, e aqui pegando especificamente o foco em gênero, né, em mulheres e população LGBTQIA+, que é a minha área de maior especialização, ela é uma ciência, ela é uma área do conhecimento. Eu não faço isso porque eu sou mulher, tá cheio de mulher aí que não sabe isso porque nunca parou para estudar, porque não tem interesse, né? E tem muito homem que tem interesse que sabe isso também.
E eu estou colocando essa informação porque é muito importante que as pessoas entendam a importância, a relevância de se acontecer situações assim, procurarem pessoas que conhecem esse tipo de situação. Seja para assistir um vídeo do Instagram da pessoa para se informar, não necessariamente para contratar, para ler essa pessoa, ler o que ela escreve, entender melhor os seus direitos a partir dessa perspectiva, né? A gente só vai encontrar em algum momento uma sociedade em que a gente não tenha medo de ir para a delegacia, porque eu já fui vítima de violência doméstica, eu já ouvi não em 2 delegacias quando eu tentei. E eu sou uma mulher branca de classe média que tem uma carteirinha da OAB. Então, existem questões que são sobre o gênero mesmo, né? E a gente só vai conseguir que os ambientes eles sejam mais acolhedores para que a gente pare de ter medo da revitimização e pare de ter medo de procurar os lugares que deveriam nos acolher, quando as pessoas desses lugares elas tiverem um processo educativo aí sobre isso, o que aos pouquinhos está acontecendo, mas ainda precisa muito, ainda falta muito, porque, como eu disse, é um conhecimento científico, é um conhecimento que demanda estudo, não é bom senso, né? E quando os advogados dos agressores também entenderem que eles não podem fazer esse tipo de coisa. Então, também não demonizar, de certa forma, a pessoa que está exercendo o trabalho dela do lado de lá, mas exigir dela o compromisso de não ser machista. Né? Acho que deveria ser mais nesse lugar a crítica a quem defende os acusados, entendeu? Sim. Beleza, você está fazendo o seu trabalho, ok, mas eu exijo que você não tenha esta conduta. Isso é reprovável. Isso não é legal. Aqui está a linha. Porque a gente precisa parar de olhar a luta contra o machismo, a luta contra a LGBTfobia, a luta contra o racismo como uma coisa ética do ser humano. A gente tem que olhar como algo analítico. Eu não vou mais esperar eticamente que esse ser humano entenda que isso é importante e tenha uma conduta XPTO. Não, isso é analítico. Isso é um ramo do conhecimento, é analítico. Eu espero essas condutas. Coisas como o protocolo de gênero, né? De tratamento dos casos de acordo com a perspectiva de gênero, né, do CNJ, são importantes por causa disso. Tira da noção de ética do indivíduo e passa para a noção analítica. Isso aqui é aceitável, isso aqui não é. Acabou. Então, acho que a gente precisa trazer o debate para esse lugar também, para tentar pegar 360 graus, não só a gente ficar aqui carregando o piano dessa luta, né? Mas transformar isso em uma luta coletiva mesmo para todos os lugares, para todos os lados dessa história. Meu microfone deu uma travadinha. Mas Mari, é verdade, é uma responsabilidade de todo mundo, querendo ou não, né? Não é só simplesmente de vocês que são advogados, ou da vítima que precisa procurar se informar em algum momento, mas é uma responsabilidade, igual você falou mais cedo, né? A responsabilidade de cuidar dessas pessoas é de todo mundo, né? Então, muito obrigada, viu, Mari, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente, por ter explicado um pouquinho mais esse caso, que está realmente, assim, é extremamente incômodo falar sobre ele, mas extremamente necessário também. As suas redes sociais, @MariSerranoADV, é isso? Isso que eu botei aqui no escritinho, gente. Obrigada pelo convite. É sim incômodo falar sobre isso, mas é também necessário. Então, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. E quem quiser saber mais, tiver qualquer dúvida, me manda um Instagram, no DM lá, que eu estou sempre respondendo. Trabalhar com isso é minha paixão. Então, sempre estou aberta aqui para a gente conversar sobre isso. Sim. Obrigada, Mari. Imagina. Então, boa tarde, viu? Boa tarde, gente. Tchau.